Eu sou a Thaís Vento Cristal e você está ouvindo o podcast Exopolítica Hoje, do Dr. Michael Salla, que estou traduzindo para o português para facilitar o acesso de mais pessoas e aumentar ainda mais a divulgação dessas informações. Você também pode acessar diretamente no original via links que estou disponibilizando na bio. Esta é a sua fonte para a verdade sem censura sobre o ser humano. Fique informado e atento no canal Naviluz Sincronia Harmônica. Siga-nos, comente, curta e compartilhe. A lua Phobos de Marte foi recém-liberada do controle extraterrestre hostil. De acordo com Helena Danan, uma ex-arqueóloga francesa, os dados mais recentes de inteligência em tempo real recebidos da Federação Galáctica de Mundos é que a maior lua de Marte, Phobos, acaba de ser libertada de um grupo extraterrestre hostil que ela identifica como pequenos alienígenas cinzentos de Zeta Reticuli. Sua informação surpreendente é apoiada por dados científicos e evidências históricas, indicando que uma espécie extraterrestre agressiva foi de fato baseada em algum lugar do interior de Phobos e se opôs a que os humanos obtivessem qualquer conhecimento detalhado do que estava acontecendo lá. Neste sábado, 24 de julho, o Dr. Salla recebeu a última atualização de Helena, de seu contato principal com a Federação Galáctica, Thorhan Eredjan, que se comunica regularmente com ela por meio de um implante físico que ela recebeu aos 9 anos de idade. Isto foi o que ela mandou por e-mail. Contato hoje. Parece ser um padrão repetido que Thorhan entra em contato comigo no início da manhã, como ele geralmente está de volta à estação depois de completar uma missão. Sua energia era suave e pacífica hoje, quando ele me deu a notícia de que Phobos, um dos satélites de Marte, tinha sido liberado pelas forças da Federação Galáctica. Foi uma operação muito grande, altamente sensível, devido à presença dentro desta instalação orbital oca de um grande número de prisioneiros humanos. A ideia de que Phobos é uma instalação orbital oca é apoiada por especulação de dados científicos, que surgiu inicialmente nas décadas de 1950 e 60, devido à sua órbita incomum. A Agência Espacial Europeia lançou o seu Expresso para Marte em 2003 e, eventualmente, lançou um relatório sobre o que foi descoberto sobre Phobos. O relatório publicado nas Cartas de Pesquisa Geofísica, em maio de 2010, declara que, abre aspas, relatamos resultados independentes de 2 subgrupos do Expresso de Marte pela equipe de rádio científica que as analisou independentemente. Marte expressa dados de rastreamento de rádio com o propósito de determinar de forma consistente a atração gravitacional da lua Phobos na espaçonave Expressa de Marte e, portanto, a massa de Phobos. Nós concluímos que o interior de Phobos provavelmente contém grandes vazios. Quando aplicados a várias hipóteses relacionadas com a origem de Phobos, esses resultados são inconsistentes com a proposição de que Phobos é um asteroide capturado. Fecha aspas. Conforme o relatório da Agência Espacial Europeia, confirma claramente que Phobos tem grandes cavernas que comprovam com elementos chaves da hipótese da lua oca. Além disso, o relatório acrescenta que Phobos não é uma lua capturada, apoiando, portanto, a alegação de que Phobos foi colocada artificialmente na órbita de Marte e é usada como base por um ou mais grupos extraterrestres. A comunicação de Helena, em 24 de julho, continua da seguinte forma, abre aspas, Phobos, verdadeiramente nomeada pela Federação Galáctica como Tyre II, foi propriedade do Krog Shambahat Tahali, de Zeta Reticuli, pequenos cinzas, ou greys, trabalhando para o Nebu, que são os extraterrestres da constelação de Orion. Este lugar era uma instalação central para o tratamento de humanos abduzidos da Terra, chipando-os com rastreadores e preparando-os para diferentes programas que seriam usados. A razão pela qual essas operações foram uma questão delicada era a presença de todas essas pessoas infelizes que precisavam serem libertadas antes de qualquer operação militar poder ser conduzida. Esta é a parte difícil em tudo isso. Há reféns e escravos em quase todos os postos avançados do inimigo, e essas vidas devem ser poupadas, de modo que aumenta a complexidade de qualquer ação para um nível superior. Fecha aspas.
E quais evidências existem de que Phobos tem sido usada como posto avançado de escravos humanos capturados por um grupo agressivo de extraterrestres? Há significantes evidências de insiders, informantes, que corroboram as informações de Helena aqui. Em julho de 1988, as missões das espaçonaves Phobos 1 e 2 foram lançadas pela União Soviética. O desempenho da espaçonave Phobos 2 foi impecável. Quando entrou na órbita de Marte e tirou 38 fotos e então prosseguiu em direção a Phobos. Conforme a espaçonave se aproximava das luas de Marte, em março de 1989, uma elipse com 20 km de comprimento de um objeto foi fotografada em direção à espaçonave Phobos 2. Todas as comunicações foram perdidas. Cientistas soviéticos disseram que a espaçonave Phobos 2 seria a próxima a girar sem controle, pois teriam sido impactados por um objeto. Os dados científicos sobre Phobos 2 e sua morte repentina levou a muitas especulações de que havia algo acontecendo dentro da lua Phobos que seus ocupantes não queriam que a humanidade soubesse. Se Phobos 2 era uma base extraterrestre, com humanos capturados, sendo tratados como escravos, como Helena Danaan afirma, então esta seria uma boa razão para o porquê a espaçonave Phobos 2 foi atingida, e além disso, incapacitada. E ainda, a ideia de que existe um comércio de escravos envolvendo humanos capturados é algo que o Dr. Sala já discutiu anteriormente em relação à empresa Siemens construir secretamente vários bilhões de chips de rastreamento RFID na década de 1980 e posteriormente destruindo todas as evidências da sua construção. Em um artigo de 8 de setembro de 2015, ele citou testemunhos internos convincentes e deu as razões do porquê pode-se concluir que está em existência um comércio de escravos galácticos. O relatório de Helena continuou citando o próximo alvo das forças da Federação. Conhecida como Phobos 1, outro satélite principal de Marte, Deimos é mantida pelos Mitras, um tipo mais alto de extraterrestre Grey. É um lugar de classificação de escravos onde humanos recentemente abduzidos são trazidos para serem despachados para diversos destinos. Instalações semelhantes existiam no sinal oculto da Lua da Terra, antes de ser recentemente liberada e devolvida aos terráqueos. Cito que a afirmação de Helena aqui, sobre a Lua sendo recentemente libertada, é apoiada pelo influxo de empresas particulares e nações que planejam enviar missões para a Lua com a intenção de construir bases lá a partir de 2024. A colonização de Marte, usando empresas espaciais comerciais, está prevista para começar logo depois pelas empresas como a SpaceX. Além disso, os acordos Artemis criaram uma empresa multinacional de coalização espacial com os Estados Unidos em seu núcleo, que faz a colonização do espaço e atividades comerciais na Lua, Marte e no espaço possíveis. Todos esses desenvolvimentos espaciais inovadores sugerem que houve uma dramática mudança de gestão quando se trata da Lua e corpos celestes em outras partes do nosso sistema solar, como já discutido em um artigo anterior. As evidências que apoiam Helena Danaan são informações surpreendentes, principalmente circunstanciais, mas são, no entanto, consistentes com o que uma série de insiders tem revelado nos últimos anos. Desde que o Dr. Michael Sala começou a trabalhar com Helena, investigando a morte de uma de suas fontes, o supersoldado Stephen Shaw, e o desdobramento de eventos na Antártica, ficou impressionado com a precisão das informações dela e como elas combinam com as recentes e atuais sobre a Antártica e o espaço sideral. Parece ter havido uma mudança significativa nos assuntos exopolíticos, que permitiu a exploração do espaço humano na arena pública, para seguir em frente depois de ter sido sufocada desde os pousos da Apollo na Lua dos anos de 1970. Enquanto programas espaciais secretos estabeleceram bases na Lua, em Marte e em outras partes do nosso sistema solar, tudo isso foi mantido fora da arena pública, evitando assim o surgimento em grande escala de programas espaciais públicos.
A proliferação de empresas privadas e agências espaciais nacionais se aventurando corajosamente no espaço não é acidental. Estes programas privados e públicos apontam claramente para eventos exopolíticos recentes que mudaram a situação da humanidade de forma significativa no que diz respeito ao nosso sistema solar. Helena Danaan está entre os poucos contatados extraterrestres com credibilidade e inteligência precisa sobre eventos espaciais em tempo real, envolvendo a Federação Galáctica de Mundos. Toda a verdade sobre os assuntos extraterrestres no espaço certamente não será revelado pelos canais oficiais através de seus hangouts limitados e operativos integrados na comunidade de divulgação completa, nem surgirá por meio de solicitações de liberdade de informação, independentemente da sinceridade, competência e determinação daqueles que fazem tais solicitações. É através de pessoas sinceras como Helena Danaan, com uma compreensão do processo de evidência científica que ganhou em sua carreira de 20 anos como arqueóloga profissional, que podemos esperar aprender toda a verdade sem agendas comprometidas. Sua última atualização de inteligência de Thorhan sugere que a Federação Galáctica está genuinamente agindo contra civilizações extraterrestres hostis em Marte, Lua, Terra e em outras partes do nosso sistema solar. A limpeza de ambas as luas de Marte de civilizações extraterrestres hostis, que já impactaram missões científicas lá, é um desenvolvimento crucial. A inteligência de Helena sugere que o sistema solar está, de fato, em processo de entrega à humanidade e que um conjunto de reuniões em Júpiter ocorreram recentemente, tornando isto oficial. Enquanto isso, grupos humanos como o Deep State, a Frota Negra e um programa espacial corporativo interplanetário, que anteriormente trabalhou com os grupos extraterrestres negativos, estão perdendo energia para uma aliança terrestre de chapéus brancos, os protetores Solar Wardens, da Marinha dos Estados Unidos, desertores da Frota Escura do Programa Espacial, etc., que estão trabalhando com a Federação Galáctica. Este foi o Dr. Michael Salla, que agradece e anuncia seu webinário sobre a próxima bandeira falsa alienígena, PSYOP. Eu sou a Thaís Vento Cristal. Gratidão, paz e luz.